antes e assim podermos nos proteger. Por isso a Bíblia fala que nós temos que crescer, porque um adulto, ele pode se proteger, sim ou não? Ele pode se proteger. Então, quando nós olhamos para a nossa sociedade, o quadro de abuso em meio às crianças é maior, é bem maior. Por quê? Porque a criança, ela não consegue se proteger. E o abuso, por incrível que pareça, irmãos, ele começa dentro de casa. É dentro de casa que começa os abusos, é o primeiro lar, é o primeiro local, é o primeiro meio social onde nós nos encontramos, onde nós nos relacionamos. E no caso do abuso, que não é o abuso sexual, né? O abuso que vem por palavras, por atitude dos pais, muitas vezes ele é cometido sem os pais perceber que está abusando. E a gente falou disso de uma forma bem mais clara na quarta-feira passada. Eu vou preparar o link dessa mensagem de quarta-feira passada e vou colocar no meu canal no YouTube. E aí vai estar disponível no grupo da igreja, para quem quiser assistir essa mensagem da quarta-feira passada. Vai ser uma bênção para você, tá certo? E aí é importante que entendamos isso, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. É um assunto difícil de nós falarmos. É muito difícil porque vai mexer com feridas, vai mexer com dores que nós não queremos lidar mais com elas, que nós nos afastamos, que nós criamos mecanismo de fuga para não lidarmos com essa situação. Por quê? Porque falar de abuso dói, né? É só você perceber quando você começa a tocar em certos assuntos que a pessoa se permite ou que você se permite, o choro, ele vem. As lágrimas é como palavras que não conseguem ser ditas, como frases que não conseguem ser formadas, e elas vêm como um choro, com lágrimas. E é importante que nós entendamos que por mais difícil que seja, a cura passa por aquele lugar de dor. Não existe outra forma de nós curarmos o trauma causado por um abuso sem passarmos por esse lugar de dor. Tá certo? É muito importante que a gente entenda isso. Tem pessoas vivendo uma vida toda enferma porque ela não quer passar pela dor que aquele trauma causou, proveniente de um abuso. Tá certo? E isso faz com que ela não consiga obter a cura. Tá certo? Por que é tão difícil perdoar? Porque nós olhamos para a dor, para a traição da pessoa que nos feriu. E aí a gente fala assim, nós pegamos a passagem que diz da Bíblia, que eu tenho que perdoar do íntimo, e usamos ela da forma errada. Não, eu não vou te perdoar agora, porque senão eu não vou ser verdadeiro. E eu tenho que ser verdadeiro. Não adianta eu dizer que te perdoei se ainda está doendo, se eu ainda sinto. Isso é um entendimento errôneo, irmãos. Mas muito errôneo. Por quê? Porque quando você está com dor de cabeça, vamos citar isso como exemplo, você toma um remédio, a dor passa imediatamente? Sim ou não? Não. Ela leva um tempo, dependendo do remédio. Pode demorar 10 minutos, 5 minutos, meia hora, 1 hora, você já corre atrás de outro que parece que não surtiu efeito. Mas leva um tempo para que o remédio faça exatamente. Então, quando você entender que perdoar é uma forma de você ser curado, ou é a forma para você obter a cura, você vai entender e vai liberar o perdão. É como tomar o remédio. E vai levar um pequeno tempo para que aquela dor, que aquele sentimento desapareça. Amém, irmãos? E por não entender dessa forma, tem pessoas negando o perdão. E nós vamos entrar aqui, de repente, mais para frente, sobre o perdão, né? Essa ferramenta tão poderosa. E por que a gente foge? Como eu disse agora há pouco, porque gera dor. Por que gera dor, pastor? Porque o abuso, irmão, ele traz como característica, quando nós vamos tratar desses problemas, vergonha para a pessoa abusada e dor. E nós não queremos passar por algo que nos envergonhe, sim ou não?
Nós não queremos. Principalmente por algo que dói muito. Nós vamos fazer o possível e até, por que não dizer, o impossível para fugirmos de coisas que nos causem vergonha e dor. Queres um exemplo? Tem pessoas dentro da igreja que vivem em pecado, que não conseguem se libertar desse pecado, mas não está tratando desse pecado porque ele tem vergonha. Tá certo? E vive na prática do pecado, ou às vezes até parou, mas não confessou esse pecado, está lá, porque ele tem vergonha. Outros porque tem medo do que isso vai causar se vir à tona. E fica guardado, fica calado, não diz nada. E esse pecado ali vai levar essa pessoa para a eternidade longe de Deus, mais conhecido como para o inferno. Porque o pecado que leva para o inferno é aquele pecado que não é tratado por Deus. Amém, irmãos? Todo pecado precisa ser tratado por Deus. E como é que Deus trata com o pecado? É na cruz. Na cruz de Jesus Cristo. É lá que ele trata. Então, a pessoa está preocupada com a reputação dela. De repente ela está preocupada de perder algo que lhe é valioso, mas prefere ficar com aquilo encoberto. Por quê? Por medo. Tá certo? E é muito terrível isso, porque não é assim que se resolve o problema. Não é assim, né? E o que é perigoso, se eu tentar resolver o problema dessa forma, é que vai chegar o dia que isso vai vir à tona, e pode ser tarde demais. Pode não haver mais solução para este problema, para o pecado. Então, nós precisamos compreender isso. Provérbio 28:13 diz assim, ajuda ele lá, Ezequias. Isso. Aquele que encobre a sua transgressão, jamais prospera. Olha que coisa terrível. Então, não é encobrindo que nós vamos resolver o problema com o pecado. E também não é encobrindo que nós vamos resolver o problema causado por um abuso. Tá certo? Tem mulheres que são abusadas. É incrível, irmão, porque eu fiz uma pergunta, depois eu posso editar isso. Para minha esposa, dentro do carro, para Deus: Senhor, será que existe alguma mulher que nunca foi abusada? Porque elas escondem a vida inteira e vem revelar já lá na frente. Ela viveu sofrendo, impedindo de avançar a sua vida porque encobriu isso. Eu quero que você guarde isso. Não é encobrindo as coisas que elas vão se resolver. Ah, o tempo vai curar. Mentira, isso é uma conversa fiada. Não existe o tempo sara qualquer coisa. O tempo não sara nada, irmãos. O que sara é o tratamento. Diga amém. Agora sim, o tratamento aliado ao tempo vai sarar. Porque o tratamento precisa de um. Agora, se eu deixar aí, como dizia minha mãe, ao Deus dará, não vai não. Entende isso? E nós fugimos por causa disso. Porque ou nos causa vergonha, ou nos causa dor. Tá certo? É um campo muito delicado. Por isso, muitos preferem jogar para debaixo do tapete, achando que é assim que vai resolver o problema. E não é assim. Tá certo, irmão? Nada, absolutamente nada, irá justificar o abuso. Todas as vezes que o abuso acontece, ele vai revelar uma pessoa ferida, uma alma dilacerada e um abusador. É preciso que nós venhamos nos rebelar contra isso. Pastor, como é que a gente faz? Não tem outro caminho. Nós temos que ir lá tratar disso. Ir lá naquela ferida, arrancar o cascão dela, fazer uma linguagem meio feia aqui para ilustrar, entendeu? Passar todo o remédio, tirar todo o pus. Precisamos revirar essa ferida. Vai doer, vai, mas é para curar. É de uma vez por toda e você ser livre desta dor. Diga amém. Glória a Deus. Então, a Bíblia, ela é tão magnífica, porque ela é o manual de Deus. Isso é uma expressão que a gente ouve muito dos pregadores, né? Mas, de fato, a Bíblia é o manual. Você sabe por quê, irmão, que a nossa vida não está melhor?
como ela poderia estar. E quando eu digo melhor, eu não estou dizendo com a ausência de problemas, porque melhor e bem para nós é eu ter tudo o que eu quero sem ter preocupações e problemas, né? Isso aí só vai existir quando nós chegar no céu. Aqui na terra, Deus não vai permitir que isso aconteça. Deus vai permitir que a gente passe por dificuldades. Deus vai permitir que a gente passe por caminhos cheios de pedra. Para quê? Para nós amadurecermos, para nós crescermos. Diferente de mim, Deus é um Pai infinitamente e incomparavelmente melhor que eu. Se eu puder fazer qualquer coisa para não ver um filho sofrer e triste, eu vou fazer. Deus não faz isso. Porque Deus sabe que aquela tristeza que ele vai passar, que aquele sofrimento, tornará ele uma pessoa melhor. Porque Deus conhece todas as coisas. Diga amém. E isso às vezes atrapalha o agir de Deus, né? É muito importante que entendamos isso. Tá certo? E esta Bíblia, se nós obedecermos de verdade o que está escrito aqui, tirando o misticismo, tirando as crendices, tirando toda, desculpe a expressão, toda essa patota. Quem sabe o significado de patota? Patota como é que eu diria? Patota é... Hã? Não, patota é grupinho, mas nós, na minha família, usamos essa expressão também com outro sentido de palhaçada mesmo. Deixa de patota ou deixa de palhaçada, entendeu? Tirando toda essa palhaçada que nós estamos vendo no meio gospel, sabe? Irmãos, eu tô assim... Ai, Jesus. Veja por que a igreja é uma igreja que não é curada. Olha como é que as pessoas estão. Deus mandou te dar um recado, não tire desse celular. Ele disse que hoje a tua vitória vai chegar na tua mão. Tu crê? Vai. Fundamentado em que essa pessoa está dizendo isso? Isso, irmão, isso não está nos ajudando. Isso não está nos ajudando. Porque eu estou vendo de pessoas, fala em línguas, faz uma muganga, faz uma patota, desculpe a expressão. Patota é bom porque aí eu não tirei o nome palhaçada. Para enganar o povo. Lembre-se, está escrito, que se for preciso, o Satanás vai se transformar até em um anjo de luz para enganar quem? Os eleitos de Deus. E os eleitos de Deus, o diabo não está tendo trabalho para enganar ele, irmão. Não precisa não. Abasta uns falsos profetas por aí, pedindo as coisas. E as pessoas não prosperam. Agora obedeça a Bíblia para ver se você vê se você não vai prosperar. Então ela é esse manual que nos ensina como prosperar. E prosperar aqui, eu não estou falando de dinheiro, estou falando prosperar como ser humano, se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa madura, adulta, que sabe lidar com os problemas, que não deixa as suas emoções ditar o seu comportamento, que não deixa as suas emoções conduzir a pessoa. Ela é uma pessoa centrada, que mesmo diante dos problemas ela se mantém serena para achar a melhor saída. Tá certo? Então, é importante que nós entendamos isso. Ela tem tudo isso. Dentre isso, ela tem as coisas que irá nos fazer, que irá nos conduzir a uma blindagem. Repita comigo, blindagem. Uma proteção, quando eu usar ela. E aqui há algumas contra o abuso. A Bíblia fala como nós devemos nos comportar para nos proteger, para nos prevenir do abuso. Isso é incrível, né, irmão? Está na Bíblia. A Bíblia fala sobre isso. Tá certo? Qual é essas coisas? Quando eu olho para a legislação do reino, legislação divina e os princípios para construir uma relação civil sadia e respeitosa, quando eu olho para a Bíblia e eu vejo que há nela um conjunto de leis, de regras, enviada por Deus para mim, com o propósito de construir um cidadão, uma família, uma sociedade civilizada, sadia e respeitosa. Este é o manual que irá me prevenir biblicamente contra todo tipo de abuso, inclusive o abuso sexual e o estupro. É só eu olhar para a Bíblia. Por quê?
Quando nós estudamos as religiões pagãs, nós percebemos que a prática do sexo era muito comum nessas religiões pagãs. O sodomismo, tem uma palavra que está me fugindo da memória aqui agora, a depravação, todo tipo de coisa imoral era comum nessas religiões. Por exemplo, vou abrir um parêntese para fazer um comentário aqui com vocês. Houve um problema na igreja de Corinto, e Paulo mandou uma carta para resolver o problema da igreja de Corinto. O problema não, os problemas. Isso é tão específico da igreja de Corinto, que quando você estuda teologia, uma das coisas que os estudiosos dizem é que a igreja não deve ser doutrinada na carta da igreja de Coríntios. Por quê? Porque Paulo não escreveu doutrinas ali. Paulo escreveu uma carta para tratar de problemas pontuais na igreja de Corinto. Que problemas pontuais eram esses? Crente enrolado, comprava e não pagava. Pegava dinheiro emprestado com o irmão e não pagava, o irmão levava ele para a justiça. Qual era o outro problema? Da religião, que tinha que se circuncidar, tinha que guardar a lei dos judeus. Tá, mas isso aqui ele já trata lá em Gálatas. Qual era o outro problema? A nova aliança em relação à antiga aliança, que é quando ele fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí a gente já vê pessoas pregando que a Bíblia diz para não estudar teologia, que teologia mata, né? Paulo está tratando de aliança. Qual é o outro problema? O problema com os dons espirituais. Estava causando um problemão dentro da igreja. Em vez de edificar a igreja, estava causando confusão, divisão, separação, facção, um grupinho aqui, outro grupo ali, para tratar desse problema. Qual era outro problema? Incesto, filho tendo relação com a madrasta e etc. Por aí. Então, eram problemas que Paulo escreveu para tratar. Dentre esses problemas, havia um que ele fala assim, olha, as mulheres devem usar véu na igreja. Quando ela tiver cabelo crescido, ela pode tirar o véu, porque o cabelo é o véu da mulher. Isso abriu-se até hoje, tem uma confusão aí com igrejas com esse nome e tudo mais. Não é sobre isso que eu quero tratar. Por que Paulo fez isso? Porque lá na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, tinha o templo da deusa Diana. E as sacerdotisas da deusa Diana, se não me falha a memória, uma vez por ano havia um festejo a essa deusa, e o costume era o quê? Era as sacerdotisas rapar a cabeça, para ficar careca, e ficavam esperando os homens, os marinheiros, os homens que vinham, e traziam para dentro do templo para manter relação sexual dentro do templo. Então, como é que aqueles homens sabiam que elas eram aquele tipo de mulher? Cabeça rapada. Só que quando a igreja do Senhor Jesus se instalou em Coríntios, muitas sacerdotisas se converteram ao cristianismo. E elas passaram a ir para a igreja com a cabeça e isso gerou um problema. Os homens viam elas e as mulheres que andavam com elas. Isso gerou um problema. Para que não houvesse esse problema, Paulo disse, cubra a cabeça de vocês com véu. Depois que vocês tiverem cabelo crescido, não precisa ser grande, cobriu a cabeça, o que é que os homens iam entender? Essa mulher não está mais fazendo isso. Entende agora? Aí, esse era o problema. A Bíblia tem solução para tudo, irmãos. Porque era um costume essas práticas sexuais nas religiões pagãs. Tá certo? Existe até, irmãos, hoje ela é muito bem cultuada, essa deusa Diana. Até hoje, vocês sabiam disso? Está fazendo um sucesso danado agora ela. Vocês conhecem ela por outro nome, não é? Para quem gosta de filme. Como é o nome dela? Qual é a mulher, que é uma super mulher, admirada e respeitada, que ela vai salvar o mundo, que está aí sendo no cinema aí, como é que é o nome dela? Mulher Maravilha. Mas como é o nome da Mulher Maravilha mesmo? Diana. Ela vem da onde? De uma ilha na Grécia. Vocês estão entendendo? Vamos parar de ouvir abobrinhas e vamos aprender de verdade, irmãos. Para nós sermos pessoas adultas. Diga amém. Então, Deus, sabendo disso, o que é que Deus fez? Criou leis, ou seja, criou um código civil, de leis civis,
baseado nos princípios do reino, por isso leis divinas. Para quê? Para proteger este povo que passou 430 anos morando no Egito, onde a cultura egípcia era completamente diferente, e lá eles receberam durante 430 anos, presta atenção, 430 anos, foi inserido neles um sistema de crença. Isso foi passando de gerações para gerações, até completar 430 anos. E essa cultura que foi inserida neles, ela era egípcia e cananeia. E a prática de sexo, do sexo, no meio deles era diferente, era completamente diferente daquilo que Deus estabeleceu. Entendeu? Isso é que precisamos entender. Vocês querem um exemplo disso? Aquele rapaz que estuprou a filha de Jacó. Ele desejou ela e aí pegou e pronto. Era assim que funcionava. Mesmo contra a vontade dela. Entende isso? Então Deus agora pega esse povo, traz para o deserto e vai tirar isso deles. Funciona mais ou menos assim, irmãos. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele tirou das mãos de Faraó. Atravessou o Mar Vermelho, ele salvou eles de Faraó. Mas no deserto eles morreram, por quê? Porque eles não deixaram Deus tirar o sistema de crença que havia dentro deles. Eles não renunciaram suas raízes, aquilo que a gente pregou domingo aqui. E o que é que aconteceu com eles? Deus tentou e eles não mudaram. Aí Deus vai e mata tudinho. Deus investe agora em qual geração? Na nova. De 19 anos para baixo. Eles passaram 40 anos. O que é que significa? Os que tinham 19 anos cresceram, tiveram filhos, 19 anos para cima, perdão, casaram, tiveram filhos, seus filhos cresceram, ficaram no deserto durante 40 anos, sendo inserido a legislação do reino sobre a vida deles. Esses filhos com 40 anos casaram e tiveram filhos, e aí Deus foi mudando, agora investindo nas novas gerações, porque a antiga não deixou ele tirar. Entende agora porque que tem crente velho dentro da igreja que só serve para dar escândalo? Que ele não aceita quando o pastor instrui, quando o pastor ensina. Ah, eu tenho tanto ano, meu pai era pastor, eu vim de uma família, e daí? Isso, você é uma pessoa melhor? Se não é, seja inteligente, só olha isso. Não, rapaz, olha, Ezequias, ajeita aqueles copos lá, é porque eles estão muito apertados um no outro, é por isso que está travando. Entendeu? Então, se não tornou você uma pessoa melhor, poxa, não seja, eu vou usar aqui uma linguagem, não é para ofender, tá bom? Seja burro, não seja cavalo. Sejamos burros e não cavalos. Por quê? Porque o cavalo, ele vai andando aqui, irmãos, tem uma poça de água ali, do jeito que ele vem, ele entra e cai. E você levanta com ele e vai embora. Na volta, ele faz do mesmo jeito e cai de novo. Quantas vezes você fizer, esse cavalo vai fazer, sabe por quê? Porque ele é doido. Só pode ser. O burro, se acontecer o milagre dele entrar rápido na lama, porque isso não acontece. Ele chega e ele vai, ele pisa até firmar o pé. Quando o pé está firme, aí ele passa. Ele vai fazer assim toda vez. E se ele cair numa dessas, você pode matar ele. Ele não passa mais por ali. Então, o burro, irmãos, é um animal muito inteligente. Mas muito inteligente. Muito. Entendeu? E o cavalo não. O cavalo não percebe que ele caiu, ele vai cair de novo. Então, se não está dando outro resultado, pare, olhe. Poxa, eu estou fazendo assim e não está sendo do jeito que eu quero. Então, faça diferente. É isso que a Bíblia espera. Mas o que é que nos ensinaram? Então, bora fazer uma campanha de oração que vai resolver. Não vai. Não vai. Você precisa fazer o quê? Mude a forma de agir. Entendeu? Aquele jovem rico que chega até Jesus, ele diz, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele disse, ouviu o que foi dito aos antigos? Honra teu pai e tua mãe. Tá? Disse, não, isso eu faço desde o começo. Ele disse assim, é verdade.
Mas se tu queres ser perfeito, perfeito, irmão, fala de transformação. Vai e vende tudo que tu tem, distribui aos pobres e vem e me siga. Aí ele não quis mudar. E ele abriu mão de ser uma pessoa melhor. Perfeito. Por quê? Porque ser perfeito vai exigir de mim e de você renúncia. E nós não queremos renunciar. E renúncia significa ir lá no lugar da dor e deixar Deus tratar dela. E eu não quero ir para o lugar da dor. Entende isso? Então, olha como Deus é tremendo. A velha geração não quis mudar. Deus investiu na nova geração. Aí eles entraram na terra prometida. Depois que a nova geração foi introduzida, as leis divinas, a legislação do reino. Isso foi muito incrível, irmão. Sabe por quê? Porque Deus conseguiu tirar os valores e as condutas sexuais dos egípcios, que durante todo aquele tempo foi inserida neles, através da cultura. Olhe para cá, é a cultura. Vocês estão vendo a cultura como é que está aí? A cultura do funk invadiu a igreja. Invadiu a igreja. Vocês percebem como é que está agora as pessoas dançando dentro das igrejas? E eu não estou dizendo que dançar na igreja é errado. Longe de mim. Entendeu? Vocês perceberam como é que está a roupa que as pessoas estão vestindo dentro da igreja? E eu não estou pregando que mulher tem que usar saia e não pode usar calça. Não é disso que eu estou falando. Vocês percebem que as roupas hoje, elas exploram a sexualidade? Tanto os homens como as mulheres estão explorando muito isso, que é o que o mundo está investindo. De cada 10 coisas que o mundo apresenta, 8 ou 9 fala sobre a sexualidade. Vocês já observaram isso? Pode olhar. Comercial de carro. Carro. O que é que tem do lado? 2 modelos. Lindas, seminuas. Comercial de cerveja. O que é que tem do lado? Comercial de roupa. O que é que tem do lado? Eu estava vendo no outdoor, eu parei e falei para minha esposa, minha filha, me explica uma coisa. Por que que o comercial de uma calça jeans tem que ter uma mulher nua? A mulher estava nua da cintura para cima. Se o comercial era de uma calça. Vocês já observaram o comercial de telefone? O que é que tem? Porque é a área mais explorada pelo inimigo das nossas almas. É a área da sexualidade. Isso é muito triste, irmãos. Porque os cristãos não estão percebendo isso. Não estão. Esses dias eu vi batismo nas águas sendo feito. O pastor só de cueca e a irmã batizada só de maiô, de banho. Vi foto de pastoras no book, ela nua. Apoiando o casamento homossexual. É a cultura. E eles estão inserindo em nós assim. Sempre foi assim. Aqui Deus teve que o quê? Abrir mão de uma geração. Por quê? Porque foi tão forte durante os 430 anos inserida a cultura cananeia e egípcia que não deu para tirar. As raízes estavam muito profundas. E eles não aceitaram arrancar. Então Deus abriu mão deles e investiu na nova geração. Então você quer se prevenir do abuso? Ensine a legislação do reino para seus filhos, para suas filhas. Entende agora por que é importante? Para quê? Para que ela saiba como se proteger, para que ele saiba como se proteger, para que um saiba como proteger o outro. É assim que funciona. Amém? Glória a Deus. Vamos dar um exemplo disso, que como esse negócio da cultura é muito sério. No livro do Gênesis, no capítulo 19, versículo 29 até o 38, narra a história de o sobrinho de Abraão. Sai do meio do seu povo e vai andar com o tio dele quando Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12. Sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão sai e o sobrinho dele vai junto. Eles prosperam, há uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão e se separam.
Aí o que é que Ló escolhe? Ló escolhe a parte que tinha rios, vai parar em Sodoma. Lá ele começa a fazer moradia. Lá ele cresce, lá suas filhas crescem. E lá eles aprendem a cultura cananeia. Aí Deus vai destruir aquela cidade. Por quê? Porque a cultura deles destruía a família. Toda pessoa que for levantado para destruir uma família, Deus vai destruir ela. Anote isso aí. Por isso que a Bíblia fala, em Apocalipse 19, se não me falha a memória, ou é o 21, que o adúltero não herdará o reino do céu. Por quê? Porque o adúltero destrói a família. Adultério é um pecado que destrói a família. E a família é a base da sociedade. Então, quando uma família é destruída, você está destruindo a sociedade. Por isso que Sodoma e Gomorra, essas duas cidades foram destruídas. Porque as leis que eles criaram era para legalizar práticas que destruíam a família. E as filhas de Ló cresceram lá dentro desse jeito. E quando elas saem, o anjo diz, olha, vai para aquela caverna. E ela, não, nós vamos para ali, não sei o que. Eu sei que terminou, foram para a caverna. O que é que aconteceu? Quando eles se viram com medo, entra agora o que? A cultura falando. Nosso pai não pode ficar sem ter herdeiro. Aí a irmã mais velha pega o que? O vinho que ela trouxe. Embriagou o pai. Enquanto o pai estava bêbado, dormindo, ela foi e praticou sexo com ele. No outro dia chama sua irmã e diz a mesma coisa. E leva ela a fazer isso. Até a 10ª geração de Ló foi amaldiçoada. Da onde foi que veio isso na cabeça dela? Como é que essa menina teve um pensamento desse? Já sei. Meu pai, nós não vamos casar, vamos morrer aqui. Então meu pai não vai acabar, eu vou ter um filho dele. Vocês acham que isso nasceu aonde, irmãos? Cultura que ela aprendeu. Por isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando venho para Deus é me despir do velho homem. Esse aí está reprovado. As coisas que eu penso que são reais, que são verdadeiras, eu tenho que abrir mão dela. E agora eu ia aprender com Jesus. Pastor, e aquilo que era certo? Vai ficar. Vai ficar. E o que não era? É isso que, entendeu? Então, seja um vidro vazio.